Olá a todas e a todos, muito obrigado pela sua audiência. O tema de hoje da nossa conversa é sobre a inteligência artificial como fator de competitividade. Eu sou o professor Jorge Carneiro, da Fundação Getúlio Vargas, sou coordenador acadêmico do One MBA, que é um MBA executivo global conduzido pela FGV em parceria com outras escolas de primeira linha em outros continentes. Hoje temos conosco o Vitor Mori, que é um conselheiro do Gartner, e um especialista em tecnologia e cujo trabalho é exatamente aconselhar empresas para tomarem melhores decisões estratégicas sobre tecnologia e com a tecnologia. Vitor, muito obrigado por estar aqui conosco. Você podia falar para nós um pouco mais sobre você e o seu trabalho? Eu sou ex-aluno da FGV, eu pude investir aqui nesse programa do One MBA especialmente para ampliar meus horizontes culturais e profissionais, e depois eu também tomei a decisão de dar continuidade aqui na própria FGV, no mestrado profissional, para me aprofundar no tema de gestão de produtos de software. Vitor, gestão de produtos tem tudo a ver com competitividade. E nós estamos vivendo um momento de hype, quer dizer, de grande entusiasmo com relação à inteligência artificial. Mas a inteligência artificial tem a ver com gestão de produtos? Boa pergunta, Jorge. Há uma corrida, na verdade, que a gente está vendo nesse momento. Exatamente quem consegue usar a inteligência artificial mais rápido, transformar os seus produtos, suas ofertas de forma mais rápida. E é interessante que a inteligência artificial, especificamente a generativa, ela tem um formato, um pensamento diferente do que a gente vê no modelo tradicional de startup, de Vale do Silício, que é você primeiro pensar o problema para depois pensar as soluções, né? Nesse caso, é uma solução buscando problemas, né? Então, existem diversas oportunidades e as organizações estão correndo atrás para capturar essas oportunidades, e aquelas que capturarem mais rapidamente, com certeza vão ter algum tipo de vantagem competitiva em relação aos seus competidores. Vitor, você pode nos dar um exemplo? Legal. Vamos pensar numa padaria, né? Será que no futuro uma padaria vai precisar ter um website, por exemplo? Ou a interface com o consumidor vai ser através de uma inteligência artificial? Então eu solicito, eu quero pão, um bom pão nesse bairro, ele já me guia em direção a essa padaria, ou ele me pergunta qual a quantidade e onde você quer que eu entregue, né? Então muitas coisas vão se reformular, vão mudar, existe uma mudança de paradigma acontecendo, fruto desse movimento da inteligência artificial. Vitor, e a DeepSeek, que é essa empresa que surgiu, né, com uma capacidade de processamento de desempenho tão alta e com custo muito mais baixo de ser treinada? A DeepSeek, como é que ela entra nessa história? As empresas americanas, elas estavam meio hegemônicas, né, nesse tema de AI, elas tomando ali um grande holofote por centenas de bilhões de investimento, etc. E a DeepSeek, ela trouxe uma mensagem para o mercado que eventualmente pode não haver uma relação de que mais dinheiro significa melhores modelos, né? Existe muita controvérsia, a forma com que eles treinaram, mas o fato é que eles conseguiram algo que eventualmente outras não estavam buscando dessa maneira. Então é importante olhar esse movimento como uma forma de ver que eventualmente a gente não vai ter evoluções lineares, né? A gente vai ter possibilidade de algumas coisas surgirem de uma forma que desafia um modelo anterior, que desafia uma coisa estabelecida, né? E isso acontece de uma forma mais regular, né? Então é interessante ver que, ao contrário do que, fazendo um paralelo com os carros chineses aqui no Brasil, por exemplo, que quem viu um Jaque, no modelo Jaque no início, e hoje um BYD, né? A tecnologia que ele carrega, etc. Isso foi um movimento de muitos anos, né? E esse tipo de desafio de um modelo novo, uma tecnologia nova surgir, está acontecendo em meses, às vezes semanas, né? Então um movimento muito intenso, muito veloz, né? E a gente precisa conseguir fazer essa leitura certa do que usar, quando utilizar esse tipo de ferramenta, que riscos que ele envolve,
para de fato você capturar aquela oportunidade, eventualmente ligando a conexão com o ponto da competitividade, algo que está no mercado, você não está usando e o seu competidor está usando, né? Então isso acaba influenciando bastante também essa perspectiva da competitividade, a introdução de novos entrantes, né, no mercado que desafiam e eventualmente tem alguma proposta de valor interessante e razoável para ser utilizado. Vitor, mas então, com essa velocidade de transformação, de novos modelos, novas plataformas surgindo e substituindo eventualmente outras, como é que as empresas devem fazer? Devem esperar? Devem adotar uma plataforma agora? E se adotarem uma agora, elas ficam presas? Elas podem mudar depois? Que conselho vocês dariam para as empresas sobre a adoção de tecnologia de inteligência artificial? Perfeito. É uma boa prática você, inclusive, usar mais de um modelo. Eventualmente, você usa mais de um modelo, inclusive porque eles têm performances melhores para certas atividades, ações, e também, eventualmente, a combinação de modelos pode ser uma estratégia também de validação de acurácia, qualidade, enfim, da informação. Então, eu diria que as organizações precisam estar preparadas para exatamente usar um conjunto de elementos variados e que essas peças, inclusive, podem ser combinadas e eventualmente trocadas ao longo do tempo, né? Seria um risco muito grande você ficar fechado numa proposta por uma relação estabelecida, enfim, com um determinado fornecedor e eventualmente um outro com uma capacidade interessante você não incorporá-la por uma questão, uma semântica organizacional que é melhor gerenciar menos fornecedores. Se aquela capacidade é interessante para o seu produto e serviço, ela deve ser considerada e composta dentro de uma solução, né? Isso é o que aquelas organizações que estão com mais foco no resultado, no real benefício da tecnologia vão buscar fazer, ter o melhor à disposição de seus clientes. Vitor, então vamos sair um pouco da parte técnica e vamos discutir o mundo das pessoas. Qual o papel das pessoas nessas mudanças? Vamos começar com os sentimentos, né? O primeiro sentimento que se vê nas pessoas com a introdução de inteligência artificial é o medo. Eu vou ser substituído, né? Não vou ser, etc. Então, assim, é claro que há um futuro ainda a ser descoberto, mas com o que há de informação hoje, perspectiva, não pode se afirmar que IA vai substituir as pessoas. Mas é certo que a IA vai substituir, que os humanos com IA vão substituir os humanos sem IA, né? Então isso é uma coisa. Então o medo não ajuda você a comprar essa nova possibilidade para a sua vida, para a sua carreira, para a sua organização em relação a reconfigurar o seu trabalho. Tem uma questão importante a ser pensado. Vitor, e aquelas pessoas que não têm assim, uma capacitação digital e não têm um letramento em IA, elas devem estar preocupadas? O governo da Finlândia, há 5 anos atrás, ele fez um treinamento sobre inteligência artificial para toda a sua população, né? Tornou disponível, acessível, né? A expectativa é que nem todo profissional precisa ser um especialista, né? Mas, primeiro, entender como funciona, as capacidades, etc., ele diminui aquele fator de medo e o fator de aceitação. Então, isso vai fazer parte da minha vida, né? Acho que isso é uma realidade, né? Não há lugar nesse planeta onde a IA, de alguma forma, já não tocou ou chacoalhou nessa perspectiva de pensar nas possibilidades, etc. Então, tem essa parte importante de formação. Segundo ponto interessante seria pensar o seguinte, né? Então, se IA está disponível para mim, eu deveria pensar que habilidades que fortalecem essa minha relação com a IA. E eu acho que entra essa parte um pouco da digitalização, de eu ter afinidade, né, com o uso da tecnologia, né? Se ela, como se apresenta hoje, ela exige algum tipo de afinidade de tecnologia, então eu preciso refinar isso, conhecer muito bem as ferramentas, as formas de interagir com ela, né? E terceiro, né, aí já pensando nos
nos gestores, né, nos empreendedores, etc., já se falava isso, né, de que a tecnologia está cada vez mais presente na pauta das organizações, a importância da tecnologia, né? Mas veja que algumas indústrias vão perder, inclusive, significado, né? Vão se ressignificar, vão mudar. Então, se ele não tiver esse entendimento, como que algumas estratégias que ele usa, eventualmente, não são válidas para esse novo mundo que a gente está formando agora, eventualmente ele pode não ser bem sucedido na sua organização, nos seus projetos ou no seu empreendimento. Vitor, você pode nos falar também dos riscos da adoção da inteligência artificial? Ótimo. Bom, tem alguns que são bem emblemáticos, né? Como proteção intelectual, você eventualmente expor seus dados, né? Então tem uma questão ali de sensibilidade, como aconteceu com a Samsung, que é um funcionário expôs detalhes de uma patente, né? Mas outros riscos são, por exemplo, LLM, né? O que todo mundo conhece, é o ChatGPT, né? Ele, como o nome diz, ele é um modelo de linguagem, né? Ele não é um modelo de conhecimento. Então ele, que a gente chama alucinação, mas é um termo forte, mas na verdade ele coloca uma palavra que para a gente não deveria estar lá, mas para o algoritmo ele achava que ela estava lá. Então isso é uma questão importante, né? Porque quando você apresenta uma resposta perante um cliente ou um colaborador que tem alguma informação que não está errado, tem um exemplo clássico que faltava um estado, quando se perguntava quais eram os estados brasileiros, imagina isso indo para a educação, né? Então, obviamente tem muitos outros riscos, mas o que eu gosto de chamar a atenção é um pouco com esses dois exemplos, que o que você dá para ela, né? Então ter essa preocupação, e o que você faz com a informação dela. Será que eu posso aceitar aquilo como 100% verdade ou não, né? Então é uma boa forma de pensar esse risco, essa troca que você vai ter com ela e o que está em jogo com o que você deu, né? A importância disso e o que você vai fazer com isso, a importância disso para você. Porque caso tenha alguma questão de acurácia, imprecisão, ou às vezes até um erro grosseiro, até uma ofensa, uma violação, às vezes. Não? Perfeito. Então a responsabilidade humana até aumenta. Perfeito. Então essas duas viés dá para estimular bastante o pensamento, que riscos estão envolvidos, né? Ponderando essa importância da entrada versus a saída. Você poderia, em um minuto, elencar os principais conselhos que você daria para as empresas alavancarem a sua competitividade com o uso da inteligência artificial? Claro. Fiquem de olho nas oportunidades que a inteligência artificial traz e oferece para a sua organização. Considere as mudanças que essas tecnologias estão criando no ambiente. Fiquem atentos a essas mudanças de paradigma que estão acontecendo. Veja também a velocidade de adoção que isso requer para você se manter competitivo. Uma organização que, eventualmente, até agora, 2025, não está usando nada, por exemplo, ela está perdendo competitividade. Não esqueçam do fator humano e de lidar também com os riscos que vêm junto com a adoção da inteligência artificial. Vitor, gostaria muito de agradecer, foi muito elucidativa essa tua discussão da adoção da inteligência artificial e vamos continuando mantendo contato. Obrigado você, é sempre muito bom estar aqui presente na FGV, manter esse contato, estar ativo, né? Ainda tenho perspectivas de estudar, ainda investir de forma contínua na minha carreira, e é sempre muito bom estar aqui com vocês e sabendo as coisas boas que vocês estão fazendo aqui. E para quem quiser o meu contato, me procura lá no LinkedIn, meu prefixo é VS Mori no LinkedIn. Mori com I. Mori com I, exatamente. Ok, muito bem. Bom, gostaria de agradecer pela audiência, foi um prazer estar aqui com vocês. E gostaria de convidar a todas e a todos para conhecerem os programas executivos da Fundação Getúlio Vargas, como o One MBA, que é um MBA executivo global
mas temos outros MBA executivos, nossos mestrados profissionais, e para o Vitor e outros que já têm o mestrado, podem querer conhecer os nossos doutorados profissionais, que também são uma referência. Bom, obrigado a todas e a todos. E para quem quiser rever este episódio ou outros da série Let's Talk, é só entrar nas principais plataformas das mídias sociais e olhar de novo, tá bom? Muito obrigado.